Eu preciso te avisar que tudo que eu vou falar aqui não será fácil de absorver, mas é uma verdade que não pode ser mais escondida. Mas eu estou aqui para te ajudar a enxergar essa verdade. Uma verdade sobre o seu dinheiro e sobre o seu futuro. Você já deve ter ouvido em algum momento como investidor que eles iam cuidar bem do seu dinheiro. Mas a verdade é que os interesses deles não estão alinhados com o seu. Deve ter ouvido também que eles iriam acompanhar você em cada passo da sua jornada. Mas quando você mais precisou, eles não estavam lá. Eles disseram que ia ser sem custo, mas a verdade é que não existe nada sem custo. Existem custos que você nem sabe que está pagando e existem interesses que estão sendo pagos com o seu dinheiro. Os custos invisíveis estão em cada decisão que você não tomou, mas eles tomaram por você. Estão naquelas taxas que pareciam inofensivas. Isso acontece porque nos últimos anos o mercado foi moldado através de um emaranhado de interesses, de topo ao fundo. E sabe qual que é o último interesse a ser atendido? O seu. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: você quer continuar refém desse modelo antigo ou tentar algo novo, alinhado e comprometido com os seus propósitos? O dinheiro é seu. Se você não mudar, nada muda. Em 2025, um novo capítulo está sendo escrito. Um capítulo onde você é o protagonista, não é mais um espectador. E para te mostrar que a Suno está comprometida em te ajudar nessa mudança, vim fazer um anúncio que vai dar início a essa nova era. Seja bem-vindo ao melhor evento de investimentos da América Latina, o Suno Invest 2025. Em 2 dias intensos, você vai transformar seus investimentos junto com as maiores mentes do mercado financeiro. Se você quer se tornar protagonista e transformar o seu patrimônio em um legado duradouro, eu te vejo lá no Suno Invest. A gente vai agora para uma última palestra antes do almoço, que tem um assunto que foi tocado várias vezes aqui ao longo do evento, mas que a gente não trouxe de forma estruturada através de conteúdo, que é a questão de sinais e ruídos, né, ou evidências e ruídos. Né, muita gente, a gente até falou na nossa palestra de erros, né, da questão de reação exagerada a notícias e coisas do tipo. Muita gente se confunde o que é uma evidência que eu tenho de perda de valor ou destruição de valor e o que é um fato de que o valor daquela empresa está com algum problema, né? Os fundamentos estão se deteriorando. E eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje, como diferenciar os dois, ou o que é um e o que é outro. Pode parecer simples em alguns casos, em outros casos vai ficar claro que é muito mais complexo. Tá? Então eu quero começar com uma história aqui. Eu peguei aqui uma cidade aleatória, Corderópolis, né, que é uma cidade de 25 mil habitantes aqui no interior de São Paulo. E é uma cidade, eu peguei essa cidade porque é uma cidade pequena. Não necessariamente ela encaixa de fato no contexto que eu quero trazer, mas é só para entender a ideia. Então vamos imaginar que você é o Cláudio ou a Cláudia, e você mora nessa cidade e você notou que nessa cidade não tem nenhuma pizzaria. 0 pizzarias. E todo mundo dessa cidade que quer comer uma pizza tem que ir para outra cidade para comer uma pizza. Isso incomoda você, porque você gosta de pizza e toda vez você tem que viajar. Então você enxerga ali uma oportunidade de negócio. Você fala, pô, eu vou abrir a primeira pizzaria da cidade. Quando você abre essa pizzaria, nos primeiros 3 meses, filas e filas e filas. Seu negócio vai maravilhosamente bem. Aí você fala, pô, eu abri um baita negócio, né? Você não quer abrir outro negócio, outra pizzaria, porque também dá trabalho pra caramba, né? Você tem que gerir todo aquele negócio, você também não é um empreendedor de um bom histórico, então você fala, pô, estou satisfeito com esse, vou ficar com a minha pizzaria, filas e filas e filas, 3 meses de fila, e aí você liga o jornal ali uma noite e tem uma notícia do maior escândalo de corrupção do país. Né? O presidente foi impeachmentado, preso, maior escândalo, notícia, não para de falar disso a semana inteira. Só que no dia seguinte você chega na sua pizzaria e a sua pizzaria está cheia. A bolsa de valores caiu 30%, mas a sua pizzaria segue cheia, filas e filas e filas. Passado 2, 3 meses, você fala, pô, tá um bom negócio aqui, eu acho que eu vou subir um pouquinho o preço. Você sobe um preço e continua com filas e filas e filas. Mas a bolsa continua 30% para baixo. E aí outras pessoas da cidade, elas entendem que aquilo é um bom negócio, porque eles vão na sua pizzaria e eles veem as filas, e eles decidem abrir 4 novas unidades. Né? 4 empreendedores abrem novas unidades. E dali a 3 meses a sua pizzaria já não tem mais fila. Você teve que descer o preço porque a concorrência está trabalhando com um preço menor. E agora eu te pergunto, teve 2 eventos aqui importantes, né? Você abriu a pizzaria, você teve um escândalo político, um impeachment e um presidente preso, e você teve concorrência surgindo na cidade.
Sobre o escândalo político, quem acha que isso é um ruído? Por favor, levantem a mão. Quem acha que isso é um sinal, uma evidência? Então acho que acabamos a palestra, ninguém acha que é uma evidência, já sabemos diferenciar um sinal de um ruído, né? Agora sobre a concorrência, abertura de 4 novas pizzarias na cidade, quem acha que isso é um ruído? Quem acha que isso é uma evidência de destruição de valor? É exatamente isso. Eu acho que é tão simples quanto isso, obviamente tem exemplos muito mais complexos do que isso. Eu acho que esse é um exemplo que separa muito bem as coisas, né? Quando cresce a concorrência na sua cidade, muito provavelmente os fundamentos da sua empresa vão ser deteriorados. Quando você tem uma evidência que não está ligado ao seu negócio, então um ruído, e que isso faz a bolsa de valores cair por causa do emocional do ser humano, isso não necessariamente afeta o seu negócio e inclusive pode gerar oportunidades. Então qual que é a grande diferença de um sinal ou de uma evidência que afeta o valor do seu negócio para um ruído? O ruído está ligado ao preço. O ruído geralmente aparece numa manchete, né? Em muitas manchetes, geralmente quando é um ruído grande que realmente afeta o preço. Quando a gente fala de evidência, a gente está pensando no valor intrínseco daquele negócio. Os fluxos de caixa que ele vai gerar daqui até a eternidade. Obviamente, se você tem pricing power, você tem poder de precificação, você é a única pizzaria da cidade, você pode aumentar seu preço, sua pizzaria vai continuar cheia. Você tem filas na sua pizzaria, você está operando no máximo da capacidade dela. Você pode provavelmente abrir outra pizzaria que ainda assim você vai ter uma demanda para aquilo. Então ali você tem, quando abre a concorrência, uma evidência de que seu negócio piorou. As margens vão ser comprimidas, provavelmente você vai ter menos clientes, você vai ter ociosidade ali durante a semana, talvez no fim de semana não, mas durante a semana você vai ter. Então tudo que afeta o valor intrínseco de um negócio, e não necessariamente só o preço, é onde você tem que se preocupar quando você pensa em investimento, né? E agora eu vou explicar um pouquinho mais o que é um valor intrínseco e o que é o preço. Quando a gente fala de valor intrínseco, a gente fala dos fluxos de caixa, isso já foi falado acho que repetidas vezes aqui no evento, mas a gente fala dos fluxos de caixa que essa empresa vai gerar de hoje até a eternidade, trazidos a valor presente, obviamente com uma taxa de desconto, né? Então, valor obrigatoriamente afeta fluxo de caixa. Se eu fiz qualquer coisa na minha empresa e eu não mudei o fluxo de caixa, eu não alterei o valor. Se eu comprar uma empresa, eu tenho aqui a minha pizzaria, eu comprei uma outra pizzaria exatamente pelo valor intrínseco dessa pizzaria. Não tive nenhuma sinergia, não aumentei meu fluxo de caixa em R$1. Eu não alterei o valor da minha empresa. Foi uma soma 1 mais 1 igual a 2, não 1 mais 1 igual a 3. Né? Você pode ter compras com sinergias. Né? Agora eu consigo operar com um gerente só, agora o meu comercial das 2 pizzarias pode ser um só. Aí sim, aí eu aumentei o meu fluxo de caixa e aí eu gerei valor. Mas eu posso ter aquisições, aí, M&As que não geram valor, que é basicamente 1 mais 1 igual a 2. Então, se eu não altero o fluxo de caixa da minha empresa ou do meu negócio, eu não gerei valor, eu não alterei o valor intrínseco. Então, como que eu separo de ruído? Tudo que não afeta o fluxo de caixa é ruído. As coisas que alteram o fluxo de caixa alteram o preço? Geralmente sim, né? Muito provavelmente sim, mas não necessariamente. Né? Quando eu falei aqui do escândalo de corrupção, isso dificilmente vai impactar o fluxo de caixa da sua pizzaria. Mas certamente, se sua pizzaria fosse listada na bolsa, ia cair 20% no dia. Porque o investidor ele fica apreensivo com o mercado brasileiro. E isso afeta o preço da sua pizzaria e não necessariamente o valor. E quando a gente fala de preço, a gente está falando basicamente o montante de capital necessário para adquirir aquele negócio. Quanto vale a sua pizzaria? Ela vale X, mas quanto ela custa? Se eu oferecer 500 mil, você vende? Se eu oferecer 10 mil, 100 mil, você vende? Esse é o preço. Né? É o preço que ela está sendo negociada no mercado. E os dois mudam. Por quê? Porque eu não tenho informação de quanto caixa essa pizzaria vai gerar daqui até a eternidade. Se eu for um ótimo alocador de capital e todos os lucros dessa pizzaria forem reinvestidos em novas pizzarias, em cidades que também não têm pizzaria, que vão ter filas e que eu vou ter pricing power, provavelmente o fluxo de caixa futuro vai ser maior do que se eu der na mão de um empreendedor que não sabe alocar capital. Então, o valor intrínseco de uma empresa também é dinâmico, mas ele é muito menos dinâmico do que o preço. Acho que o Alberto falou ontem na apresentação dele, que o preço, a cotação de uma ação geralmente varia em torno de 70% ao ano. Da mínima para a máxima, ou da máxima para a mínima, é uma amplitude de 70%. Acho que muitos de vocês têm negócios, são comerciantes, empresários e etc. O negócio de vocês varia 70% ao ano? Muito provavelmente não. O fluxo de caixa desse negócio varia 70% ao ano? Muito provavelmente não. Então você vê que tem muitos ruídos que afetam o negócio, mas não necessariamente afetam o preço. Desculpa, que afetam o preço, mas não necessariamente afetam o negócio. Só que os dois são dinâmicos, né? Eles não são constantes.
Só que o que a gente entende? Que no longo prazo, o preço e o valor eles se conversam. Né? O Buffett fala que no curto prazo, a bolsa é uma máquina de votar e no longo prazo é uma balança. Né? Se eu vou empilhando caixa, essa balança vai pesando mais. O negócio vai valendo mais. Só que no curto prazo é a galera apertando sim ou não, sim ou não, sim ou não, e isso sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então você nunca vai conseguir afirmar se a bolsa vai subir ou descer amanhã. A não ser, no exemplo que o Beto deu, que seja domingo, que você sabe que não vai fazer nenhum dos dois. Mas se for agora amanhã, de fato, segunda-feira, você não vai saber dizer se vai subir ou descer. Porque isso depende da vontade das pessoas, não depende dos negócios que estão lá. Só que você pode afirmar com bastante convicção que nos próximos 20 anos, os bons negócios da bolsa vão subir. Porque eles vão empilhar caixa. E isso que importa para o negócio, isso é o valor intrínseco do negócio. Então, tendo essa separação em mente, você consegue entender que ambos são voláteis, digamos assim, ambos são dinâmicos, ambos mudam, só que no longo prazo eles se conversam. Então aqui tem uma imagem da Coca-Cola ao longo aí de 30 anos, do preço e do lucro por ação, como eles andam próximos. E se você pegasse 30 anos antes disso, de 62 a 94, 32 anos, o preço da Coca-Cola multiplicou por 30 e o lucro por ação por 30, ou 35 e 30, na verdade. Mas eles andaram muito próximos. E se você pegasse uma empresa que tinha zerado o lucro, eu tenho certeza que ela tinha falido. E o preço dela tinha ido a zero. Porque no longo prazo o que importa é o fluxo de caixa, é o valor intrínseco. Então não se apeguem muito ao ruído e pensem mais no valor intrínseco. E quando a gente pensa no valor intrínseco, a gente tem que entender o que impacta o valor intrínseco. E eu vou contar algumas histórias. Aqui tem o círculo que eu chamo, né, o ciclo da concorrência. Né, quando você tem um negócio com poucas barreiras de entrada, como a pizzaria, muito provavelmente vem novos entrantes, que são os empreendedores aí de Cordeirópolis que decidiram montar também 4 pizzarias. Com esses novos entrantes, a competição fica acirrada. Então, o teu concorrente está vendendo a pizza mais barato que você. A mesma pizza. Teus clientes estão indo para a pizzaria concorrente. Então, a competição vai comer suas margens. E quando ela come suas margens, os seus fundamentos, os seus econômicos são degradados e no final do dia você não tem um business rentável. Existem negócios e setores com barreiras de entrada, mas eu diria que 90%, eu estou chutando da cabeça aqui, acho que 90% dos setores não tem barreira de entrada, porque você abrir uma pizzaria, um comércio, um varejo, enfim, grande parte das empresas da economia, você tem poucas barreiras de entrada. As que têm barreiras de entrada geralmente são capital ou regulatório. Né? Para você abrir um cartório, você não pode abrir um cartório. Ou para você entrar no mercado de energia, você tem que participar de uma concessão, ou mercados que são intensivos em capital. Né? Uma siderurgia, você vai ter que abrir uma planta que é cara, uma empresa de tecnologia e assim por diante. Mas pensa na história da pizzaria. Não tem barreira de entrada, e aí entraram 4 pessoas. E muitos negócios, eles morrem na entrada de novos entrantes. Né? Muitos negócios. Quem aqui, 20 anos... Quem aqui já foi numa Blockbuster? Quase todos, né? Quem aqui nos últimos 5 anos foi numa Blockbuster? Ninguém, né? Justamente por causa disso. Né? A Blockbuster ela passou por isso aqui, ó, uma mudança estrutural no segmento. Né? Em 1985, a Blockbuster foi fundada com uma loja. Em 2004, a Blockbuster tinha mais de 2.000 lojas. Desculpa, mais de 9.000 lojas. E ela tinha 9.000 lojas e 84.000 funcionários. Para vocês terem uma ideia, a Vale no ano passado tinha 69.000. Então a Blockbuster tinha mais de 9.000 lojas e mais funcionários do que a Vale. E ela viu, minuto a minuto, os economics dela sumirem por conta de um novo entrante no mercado. E ela saiu de mais de 9.000 lojas para chegar em uma loja em 2018. E acho que todo mundo que estava lá em 2004, quando ela tinha mais de 9.000 lojas, todo mundo usava a Blockbuster. Eu adorava a Blockbuster. Né? Tinha uma Blockbuster que ficava ali na Avenida Ibirapuera, aqui, e eu ia com bastante frequência, era engraçado. Aquele lá que parece que é o ponto fadado ao fracasso, né? Porque era uma Blockbuster, virou uma loja das Americanas. É um ponto, aí o círculo de competência. Eu nunca vou comprar e abrir um negócio naquele ponto, né? Porque parece que se você abrir lá, já era, você vai falir. Mas assim como a Blockbuster, tem outros players que também se apertam ou falem no final do dia por conta de novos entrantes. Se você fosse um empresário no final do século XX, ou melhor, no início do século XX, no final do século XIX, você ia presenciar o surgimento dos carros, né? E, porra, carro é bom demais, né? Imagina que todo mundo andava a cavalo e agora surge um carro que não cansa, pode rodar 24 horas por dia e te leva onde você quiser muito mais rápido e com muito mais segurança.
Você ia falar, pô, isso aqui é um ótimo business, eu vou entrar nessa indústria. E aí você abre a sua loja de carro. Só que quando você abre a sua montadora, 3.000 pessoas nos Estados Unidos tiveram a mesma ideia que você. E eles abriram 3.000 lojas de carro, 3.000 montadoras de carro. Só 3 sobreviveram, né? Que é a General Motors, a Ford e a Chrysler. Todas as outras quebraram por causa dos novos entrantes. A mesma coisa aconteceu em quase todas as indústrias que foram indústrias disruptivas. Por isso, quando a gente estava falando de inteligência artificial, eu trouxe isso. Se você fosse, por exemplo, na mesma época, né, no início do século XX, e você pensasse em entrar na indústria da aviação, porque é a mesma lógica, pô, agora eu consigo atravessar o oceano de avião. Negócio que demorava meses de barco, agora eu entro no avião, 12 horas depois eu estou lá em outro continente. Você ia pensar em abrir uma companhia aérea. Só que rapidamente você ia ver surgirem centenas de companhias aéreas e a maioria delas não só foi à falência, como a indústria inteira de aviação não gerou um centavo até hoje para os acionistas. Por conta da competição e ser commodity, né, no final do dia você está querendo se deslocar de um ponto a outro, a competição consumiu as margens da empresa a ponto de todo o lucro ficar no campo fabril. O dinheiro, no final do dia, foi para o cliente, que antes pagava 10 mil na passagem, hoje paga 2. Mas o acionista não viu a cor do dinheiro, por conta de uma competição acirrada. Aqui tem um caso interessante, quando a gente pensa em competição acirrada, que é um caso do Buffett. O Buffett comprou a Dexter Shoe em 1993, e talvez tenha sido o maior erro de investimento de fato do Buffett. Eu falei ontem do erro de omissão dele, mas acho que de investimento talvez a Dexter Shoe tenha sido o maior erro. Em 93 ele comprou essa empresa, e onde que está o erro, né? Ele não pagou em dinheiro, ele pagou em ações. Então ele comprou por 25.203 ações classe A da Berkshire. E se você abrir aí agora, você vai ver que uma ação classe A deve estar custando aí 514 mil dólares, né? E aí imagina que ele emitiu 25.203 novas ações, então era mais ou menos na época 433 milhões de dólares, que hoje seriam quase 13 bilhões de dólares. E no relatório, ele faz uma carta anual aos acionistas, né? E no relatório em 93, ele falou a seguinte frase: sobre a Dexter Shoe, essa companhia não tem nada a ser corrigido. Eu e o Charlie, no nosso tempo inteiro, né, na nossa vida de investimento, nunca vimos uma companhia tão bem gerida. Mas foi, pô, puta negócio que ele fez. A ponto dele emitir ações para comprar a empresa. Isso foi em 93. Em 99, nos Estados Unidos, eram consumidos mais ou menos 1,3 bilhões de pares de sapato. 93% desses pares eram produzidos na Ásia. E a Dexter Shoe foi de 433 milhões a 0 em 6 anos. Por conta de uma competição. Na Ásia, o tênis era produzido com um custo de 1/10 do que era nos Estados Unidos. E mesmo uma companhia extremamente bem gerida, com profissionais muito bons de excelência, ela não conseguiu sobreviver a uma competição dessa. Acho que o mesmo aconteceu com várias empresas, né? Mas quando a gente chega na degradação dos fundamentos, a gente enxerga isso com mais clareza. Né? É a Blockbuster que chegou a 9.000 lojas em 2018 com uma loja. Ela viu, ano após ano, a receita dela cair, o número de lojas diminuir, o lucro zerar, e no final do dia você não tinha uma empresa. A gente mostrou aqui ontem também na palestra sobre os erros, o caso da Taylor Brands, né? Aquela empresa de terno europeia. Aconteceu exatamente isso. Na década de 60, 70, provavelmente era uma baita empresa, ou um baita negócio para você estar. Né? As pessoas... Quem aqui trabalhava de terno 20 anos atrás, provavelmente? Temos alguns, né? Quem aqui trabalha de terno hoje? Ninguém, né? Ó, temos 2. 4 pessoas, é incrível, hein? Vocês provavelmente trabalham em empresas muito ultrapassadas, né? Eu acho que hoje nem o mercado financeiro... Acho que terno hoje só usa para casamento, funeral. Se aí receber um prêmio Nobel, aí, pô, bota um terninho, né? Mas acho que hoje pouca gente usa, e você acompanhando essa empresa ao longo de 10, 20 anos, você ia ver os fundamentos sendo destruídos por conta de uma competição, por conta de uma mudança estrutural na economia. Então é muito curioso que quando você olha para o valor intrínseco, quando você está olhando para os fundamentos da empresa, o que mais destrói fundamento é a competição, e essa competição pode vir de várias formas. Né? Não só por novos entrantes, mas por mudanças estruturais, mudanças regulatórias. Você pode ver aqui, né? Gestão incompetente, digamos assim. Alguns casos de gestão incompetente que pode ter parecido muito competente antes, mas depois ficou claro que não era competente. O caso da Kodak, acho que é o mais clássico. Né?
Eles inventaram a máquina digital e para não consumir o negócio rentável deles, que na verdade não era máquina, era filme, eles optaram por não dar continuidade nesse negócio e no final do dia foram destruídos. A Blockbuster é a mesma coisa. A Blockbuster caiu na mesa dela, compraram o Netflix. E ela deu risada do Netflix, né? E ela foi destruída pelo mesmo business que ela deu risada. Tomaram más decisões de investimento. A gente tem vários outros cases que passaram por isso. Acho que o case da Saraiva é um dos que eu mais gosto, que eu estudei ele mais a fundo. E não consegui entender por que a Saraiva quebrou. Eles tinham um business fantástico. Eles ficaram mais de 100 anos com o negócio. Mas eles não quiseram mudar um negócio que estava fadado ao fracasso. Eles continuaram investindo num negócio que não fazia mais sentido. Imagina o estoque que você tem que ter para sustentar 500 mega stores em shoppings do Brasil. Agora imagina o estoque que a Amazon tem que ter para enviar um livro para tua casa. O custo de você ter uma mega loja dentro de um shopping é gigante. Você vai ter que ter pelo menos, sei lá, 5 exemplares de cada livro que você tem disponível em muitas lojas, né? No final do dia, você tem um capital imobilizado, um capital de giro gigantesco, com um custo operacional enorme, e eles continuaram investindo nesse negócio, mesmo tendo entrado no e-commerce muito antes da Amazon chegar no Brasil. Eles entraram no e-commerce lá por 2002. Na verdade, em 98 eles começaram um projeto disso, em 2002 eles entraram no e-commerce, e ainda assim eles estavam fadados ao fracasso, porque eles não optaram por investir em mudar o modelo de negócio. E era um modelo de negócio que se provou rentável durante quase 100 anos. Só que aí eles também fizeram muita cagada, né? Entraram em CD e DVD, que também sumiu, ninguém ajuda. E o único ativo que eles tinham rentável, que era o ativo editorial, o que eles fizeram? Eles venderam. Então eles ficaram com o pior negócio e eles venderam o melhor negócio. E aí não tinha como dar muito certo, né? 2 anos depois a empresa entrou em recuperação judicial. E você tem casos que são exatamente o oposto disso, né? Que é o caso da Unipar, que acho que foi um dos cases que a gente recomendou que teve mais sucesso. Porque a Unipar, ela tinha 2 empresas, né? A Carbocloro e ela tinha a Texis, que era uma empresa que fazia pá de usina eólica. E eles falaram, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Uma empresa química e uma empresa que faz pá não tem nada a ver. E de fato não tinha nada a ver. Só que a Unipar gerava, e eu vou arredondar números só para entender, é como se a Unipar gerasse 105 de resultado e a Texis queimava 100 de resultado. Então quando você viu o consolidado, você tinha 5 de resultado, né? E aí o que a diretoria da Unipar fez? Ela falou assim, eu vou vender isso aqui, só que esse negócio é tão ruim que ninguém quer, então em vez de vender, eu vou pagar para alguém levar. Então ela foi lá, pagou, alguém pegou o ativo dela, e agora ela que tinha 5 de lucro foi para 105. Não à toa a empresa explodiu na bolsa, porque foram boas decisões da corporação, mas acho que os casos mais comuns são casos de decisões ruins, né? Como o caso da Saraiva, como o caso da Blockbuster, como o caso da Kodak. Tem vários casos desse. O segundo ponto que tem aqui, de perda de vantagem competitiva, são mudanças estruturais, que eu acho que o da Dexter Shoe fala muito, né? Pensa que a Nike, o Phil Knight... Alguém já leu o livro do Phil Knight, Shoe Dog? Já leu? Esse livro é fantástico, eu recomendo muito que vocês leiam. E é um cara, um americano maluco, que decidiu, exatamente nessa época, onde estava tendo uma migração massiva da confecção de pares de sapatos dos Estados Unidos para a Ásia, ele decidiu começar a importar sapatos do Japão e concorrer com a Adidas, que na época era disparado a maior empresa de sapatos calçados, principalmente esportivos, né? E ele conseguiu fazer milagre, assim, e hoje ele tem a maior empresa do mundo nesse segmento e não só faz isso, faz muito mais coisa, principalmente por causa de uma mudança estrutural na cadeia de suprimento, né? Ele conseguiu entender que o custo do frete era muito menor do que produzir nos Estados Unidos, porque a mão de obra na Ásia era muito mais barata. Aí você pode questionar se moralmente ou eticamente faz sentido pagar o que eles pagam, mas ainda assim ele aproveitou uma mudança estrutural na cadeia de suprimento e conseguiu montar um negócio a partir disso. Em contrapartida, a Dexter Shoe acabou falindo, e outras empresas de calçados nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo também acabaram falindo. E você tem um caso também de destruição de vantagem competitiva com alteração de regulação, né? E aí acho que o caso mais emblemático do Brasil é a Eternit, né? A Eternit era uma empresa que tinha um histórico de pagamento de dividendos absurdo, muito acima da média do mercado. Ele tinha uma clara vantagem competitiva, que eles eram donos de uma mina de amianto no Brasil, que era através da Sama, e eles faziam telhas de fibrocimento com a matéria-prima de amianto, né? E no final do século XX, principalmente no início dos anos 2000, a OMS
começou a dar indícios de que o amianto era uma substância cancerígena e a Europa começou a proibir, e outros países aderiram à prática da proibição de amianto como matéria-prima, principalmente para telha, mas tem caixa d'água, tem outras coisas também que eles faziam nesse segmento. E aí veio as más decisões, né, da Eternit. Por causa de uma mudança regulatória, ela perdeu a vantagem competitiva. Ela tinha que diversificar ou encerrar a operação. Só que ela cometeu os piores erros possíveis de diversificação, né? Em 2007, ela anuncia o plano dela de diversificação e dali para frente é só um desastre, né? Ele começou a entrar em louça cerâmica, abriu uma fábrica de polipropileno na Amazônia, tentando explorar algumas vantagens tributárias. Só que nenhum dos negócios que ela comprou ou entrou nunca foi rentável. E para completar, ela se endividou em moeda estrangeira. Então ela tinha dívida em euro, quando o euro saiu lá de 1 e pouco e foi para 5. Então a alavancagem dela explodiu. Ela continuou distribuindo o dividendo aos acionistas, porque ela era conhecida por isso e o acionista esperava isso. Ela secou o capital da empresa com uma alavancagem grande e acabou indo para a recuperação judicial. Então, esses elementos, tanto da competição quanto de perdas de vantagem competitiva, seja estrutural, seja regulatória, enfim, são os elementos que você tem que olhar. E se os ruídos não impactam isso de nenhuma forma, você não tem que se preocupar. Você não tem que se preocupar com o impeachment e o presidente preso e um escândalo de corrupção se ele não afeta o seu negócio. Você tem que se preocupar em outros âmbitos da sua vida, né? Mas em termos de investimento, se ele não afeta o seu negócio, você não tem que se preocupar com isso. Você não tem que se preocupar com uma greve dos caminhoneiros se você tem, por exemplo, uma usina hidrelétrica. Porque eu acho que o consumo de energia elétrica vai diminuir muito pouco, talvez afete um pouco do trimestre que aconteceu a greve. Mas os próximos trimestres provavelmente não vão ser afetados por isso. Então, sempre quando você pensa em investimento, pense em valor intrínseco, pense em fluxos de caixa e o que de fato afeta os seus fluxos de caixa. Porque você vai ver que a maioria das coisas que mexe a bolsa, que move a bolsa, não afeta os fluxos de caixa. Isso, na verdade, te gera grandes oportunidades para investir. E é isso que você tem que ficar atento. Agora, a gente entendeu o que afeta o valor intrínseco, vamos entender um pouco o que afeta o preço. O que afeta o preço é tudo que mexe no emocional do ser humano. E aí, principalmente notícias, né? E principalmente notícias que geram manchete. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos, né? Greve dos caminhoneiros, Wesley Day e a pandemia. Na greve dos caminhoneiros, que durou, sei lá, uma semana e pouco, acho que foi do dia 21 ao dia 1, né? Talvez 10 dias, o Ibovespa caiu 13%, né? Qual a probabilidade das empresas que estão dentro do Ibovespa terem a capacidade de geração de caixa daqui até a eternidade afetadas em 13% por causa de uma greve dos caminhoneiros? Eu acho que é muito improvável. E mesmo que você tenha incerteza de quanto tempo vai durar a greve, que seja um trimestre de greve, qual a probabilidade disso afetar 13% a capacidade de geração de caixa das empresas? E muitas dessas empresas nem tem questão logística, né? Empresa de serviço, tipo um banco, Banco Itaú. O que muda para o Itaú a greve dos caminhoneiros? E se você abrir lá o gráfico da cotação do Itaú, provavelmente foi impactado. O mesmo vale para o Wesley Day. Então, esses acho que são um pouco mais óbvios, né? Que você não teve tanto, não afetou tanto os negócios. Quando você fala na pandemia, agora começa a ficar tricky, né? A pandemia afeta o negócio, só que também tem ruído envolvido. E aí que entra o trabalho minucioso, e aí que entra o desafio do analista ou do bom investidor, que é entender até que ponto isso é ruído e quando que isso começa a afetar o meu negócio. Se eu tenho uma rede de restaurantes, eu abri minha pizzaria em Cordeirópolis, e aí veio a pandemia, eu perdi minha pizzaria em Cordeirópolis. Isso afetou muito o meu negócio. Provavelmente não foi menos 43, foi menos 100, porque eu não tenho caixa para sustentar aquele negócio durante 2 anos, até que eu possa reabrir a operação. Agora, se eu sou um banco, afetou muito o meu negócio? Talvez, porque afetou a economia, parou as coisas, incentivo, crédito e etc. Talvez eu tenha algum default, mas afetou 43% a minha capacidade de gerar caixa, teve coisa que caiu mais que isso. E aí que entra as nuances de você conseguir segregar o que é ruído e o que é realmente uma evidência que impacta o fluxo de caixa gerado. E aí tem um exercício aqui do lado, que é pegando uma empresa que gera R$100 e olhando ela pelos próximos 20 anos, né? Quanto que seria impactado o valor gerado, ou então os fluxos de caixa trazidos ao valor presente, se ela ficasse os próximos 2 trimestres gerando 0? Eu zerei o lucro dela, zerei a geração de caixa dela por 2 trimestres. O valor intrínseco dela seria impactado em 5,3%.
Então imagina que na pandemia eu tenho um negócio que nos próximos 2 trimestres, ou seja, durante 6 meses, ele não vai gerar um centavo de caixa. O impacto real no meu negócio seria de 5,3%. Não de 43%, que foi o que aconteceu. Aí você pode falar, putz, mas eu não sabia, nunca tinha passado uma pandemia, eu não sabia se ia ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. E eu entendo isso. E aí que vem a minúcia de você entender o que é ruído e o que realmente impacta o negócio. Se eu tivesse uma pizzaria, eu teria fechado ela no primeiro dia. Porque eu não tenho, a incerteza nesse negócio não vale para mim. Agora, se eu tenho um negócio de transmissão de energia, eu não ia estar preocupado. Inclusive, se ele caísse 20%, eu ia comprar mais. Porque dificilmente vai impactar o consumo de energia em 20% durante a eternidade. E se zerasse o lucro da empresa durante 2 trimestres, ou durante 1 ano que seja, o impacto seria de 10% no máximo. Então não é tão relevante assim quanto às vezes pode parecer. E as pessoas generalizam, né? Bota na caixinha, o Ibov cai 40%. Bota na caixinha, a renda variável é volátil. Então você conseguir diferenciar essas coisas do que é ruído e o que é de fato uma evidência de perda de valor é muito importante para você investir, porque é aí que vão surgir as maiores oportunidades. E aí tem um caso aqui, que é o caso da Taesa, se não me engano, ajustado a dividendos, tá? Então se olhar a cotação no gráfico não vai estar assim, porque aqui tem reinvestimento de dividendo. Aqui foi uma queda de 30% no começo de 2020, né? Você acha realmente que a empresa perdeu 30% da capacidade dela de gerar caixa ao longo do tempo por conta da pandemia? Eu acho que é muito improvável que isso aconteça para um case como a Taesa, né? Que é um case basicamente reloginho. Você já tem os contratos, concessão, você já sabe mais ou menos quanto você vai ganhar, você consegue prever o fluxo de caixa daqui aos próximos pelo menos 10 anos, eu diria com uns 90% de certeza, considerando aí os reajustes de governo. E se você comprasse, você não precisava nem comprar depois da queda, se você comprasse antes da queda, você ia ter 28% ao ano reajustado de dividendo, que é um valor muito acima, acredito eu, da rentabilidade que quase todos aqui fazem ao ano. Se você comprasse na queda, no pico ali da oportunidade, esse valor ainda seria muito maior. Porque tem a questão do drawback, né? Quando eu caio 50%, para voltar para o mesmo ponto eu tenho que fazer 100%. Quando eu caio 90%, para eu voltar para o mesmo ponto eu tenho que fazer 10 vezes. Né? Então, quanto mais você cai, pior fica para você se recuperar. Só que quanto mais você cai, maior a oportunidade também para você subir. Né? Porque se voltar para o mesmo ponto, você vai estar fazendo 100%. Né? E esse case é muito interessante, porque é um case que foi basicamente nada afetado em termos de resultado, mas que sofreu a queda por causa do pânico das pessoas. E aí volta na pergunta do mercado eficiente. O mercado é eficiente? Cara, eu não consigo entender muito bem isso, percebe? As pessoas agem muito mais com base em emoção. As pessoas não agem com base em razão. E é engraçado, porque nos negócios privados delas, elas agem com base em razão. Se é uma pessoa que tem a pizzaria e você fala para ela, vamos abrir outra pizzaria, ela não vai perguntar para você quanto que está a cotação na bolsa. Ela vai perguntar quantos lugares que vai ter essa pizzaria, qual é o tamanho do forno, o tamanho da equipe, quantas pessoas eu vou precisar contratar, qual vai ser o preço da pizza, qual é o custo. Ela vai te perguntar os fundamentos da pizzaria que você está abrindo com ela. Ela não vai te perguntar a cotação da bolsa, quanto está subindo, quanto está descendo. E as pessoas, quando entram na bolsa, parece que viram uma chave na cabeça, esquecem tudo que está ali atrás, esquecem os fundamentos, esquecem a empresa e começam a olhar só preço de tela. Caiu, eu vou vender, subiu, eu compro. E olha sempre o passado, né? Você vê que o momento que mais entraram investidores na bolsa no passado recente foi quando a bolsa começou a subir. Quando estava caindo, ninguém queria. Quando estava mais barato, 2016, 2017, ninguém queria. 2019, 2020, estava todo mundo querendo. E é muito curioso isso, e aí por isso eu não consigo acreditar que o mercado é eficiente. O mercado é eficiente em velocidade de precificação. Veio a pandemia, em uma semana estava precificada. Agora estava precificada errado. E aí como que a gente fica longe dos ruídos, né? Então por que a gente é afetado por isso? Como que a gente evita esses ruídos? Eu acho que primeiro a gente tem que entender a essência de onde vem, né? Por que o ser humano é afetado com isso? Acho que são 2 pontos que eu já trouxe aqui. O primeiro, talvez vou começar pelo segundo, né? É o fear of missing out. A gente é um ser humano, o ser humano é um ser social. A gente não gosta de ficar de fora, a gente gosta de fazer parte. E isso vem da nossa evolução biológica, né? O ser humano que viveu de forma independente, ele morreu, na verdade. E o ser humano que prosperou foi o ser humano que aprendeu a viver em sociedade.
Então é uma questão biológica, é mais forte do que a gente, né? O ser humano nos últimos 10 mil anos evoluiu muito pouco. Se você pensar na história inteira, né? Acho que 70 mil anos atrás começou a revolução de agricultura e etc. De lá para cá a gente mudou muito pouco. Agora eu estou estudando um pouco sobre o estoicismo, e quando você pega o livro Meditações do Marcos Aurélio, você vê que ele pensa exatamente 2 mil anos, 3 mil anos atrás, ele pensava exatamente como a gente pensa agora. Em termos biológicos, a evolução do ser humano é muito lenta. Só que a gente vive numa sociedade que é completamente diferente da sociedade que criou essa evolução biológica. Então a gente tem o medo de ficar de fora, né, que é o fear of missing out, que aqui está descrito como efeito manada. Quando todo mundo começa a vender as coisas, as pessoas entram em pânico e não querem ser o último a vender. E aí elas vendem também. Isso gera uma pressão vendedora e a Taesa cai 30%, sendo que não afetou nada os resultados da empresa. Então isso é irracional, é do ser humano, é o medo de ficar de fora. E o segundo ponto, eu acho que é uma visão de curto prazo, que também tem explicação biológica, né? Pensa que você está lá 100 mil anos, 200 mil anos atrás, o ser humano caçador-coletor, você sai da sua casa, você vê ali uma macieira cheia de maçã. Você não vai falar assim, depois eu pego aqui, vou deixar ela aqui, porque daqui a uma semana às vezes eu tenho fome e tal. Não, você vai pegar todas as maçãs, porque quem fez isso sobreviveu. Quem aproveitou as oportunidades de curto prazo se manteve vivo, e a seleção natural leva para isso. E por isso o ser humano ele tem uma mentalidade de curto prazo e que busca atalhos. Pensa na evolução, a gente está falando de agricultura, pensa na evolução da agricultura. Você lá atrás precisava caçar e coletar. Você acordava, saía lá da sua tenda, se aventurava ali no ambiente que você tivesse, buscando comida, buscando alimento, buscando as coisas. Dava um trabalho do caramba, você ainda tinha que voltar, cozinhar e tudo mais e comer. Você gastava basicamente seu dia inteiro com isso. Em busca da comodidade veio a agricultura. Agora você já não precisa mais se aventurar no meio da floresta, você consegue sair de casa, no seu quintalzinho, colher, cozinhar e comer. Em busca da comunidade veio o mercado. Você não precisa mais cultivar, alguém cultiva para você, bota numa loja, você vai lá, compra, cozinha e come. Em busca da comodidade veio o restaurante. Você não precisa mais comprar, cozinhar na sua casa, você pode sair e comer. E um passo adicional a isso veio o iFood, veio o Rappi. Agora você pode comer na sua casa com um clique. E isso serve, a busca pela comodidade ou a busca por atalhos, está no ser humano e vai para qualquer indústria. Você pensar na logística, a gente falou um pouco de carro, avião. Antes você tinha que ir a pé, depois a cavalo, depois com carro, com avião. Tudo vai em direção à comodidade. E o ser humano vai sempre estar tentando buscar um atalho, porque vem dessa mentalidade de curto prazo que é algo biológico na gente. E por isso investir é contraintuitivo. Investir não é fácil, porque na natureza do ser humano você tem esses dois pilares enormes que jogam contra você. E por isso você tem que ter muito mais inteligência emocional do que QI, basicamente. Buffett fala que se você tiver 120 de QI, você está resolvido, você não precisa mais que isso. Você pode dar o resto para alguém. Com 120 de QI, você não precisa mais de inteligência para aprender a investir. Agora, você precisa de muita inteligência emocional para ter o foco, para ter a disciplina, para conseguir, no momento onde os ruídos são muito grandes, você não ser afetado por isso. Para sair da manada. Eu lembro que em 2020, quando eu vendi tudo e comprei tudo em Argentina, ninguém veio confirmar o que eu estava fazendo com bons olhos. Né? A resposta que eu tive, acho que unânime, foi: você é louco. E até hoje a galera deu certo e a galera continua me chamando de louco. Né? Todo mundo falou: você é louco, você é maluco, o que você está fazendo? Então, para o ser humano, não é legal você ficar de fora. Né? Quando está ali o grupo, todo mundo comprando Magalu e ganhando dinheiro, e eu estou lá longe comprando na Argentina e sendo chamado de louco, é difícil passar por isso. Só que um investidor, um bom investidor, ele vai passar isso constantemente. O Buffett ficou de fora da bolha da bolha.com. Né? Foi uma bolha que durou quase 5 anos. E aí imagina que dia após dia saiu uma notícia lá no jornal falando: o Buffett perdeu a mão de Midas, o Buffett não sabe mais o que está fazendo, o Buffett está perdendo para o benchmark. O Buffett, será que acabou a jornada do Buffett? O Buffett, o Buffett, o Buffett. Ele passou esses 5 anos vendo isso. E aí no final ele deu risada de todo mundo que falou mal dele. Só que é difícil para o ser humano, que é um ser social, ser um contrarian, né? Ficar de fora. E esse acho que é o desafio, talvez seja o maior dos desafios do investidor. Porque ter uma mentalidade de curto prazo, eu acho que você consegue mudar isso, entendendo de fato o cerne do juros composto, entendendo que o tempo é exponencial, isso dá para você mudar com mais facilidade. Agora, o medo de ficar de fora fez mais brasileiros terem criptomoeda do que investirem na bolsa. Olha quão absurdo é essa frase. Mais brasileiros compraram criptomoeda do que investiram na bolsa. Isso é bizarro. É uma aberração.
E a única explicação, a única, não tem outra explicação senão essa, é o medo de ficar de fora. O vizinho virava e falava assim, pô, você não sabe, comprei ali a shitcoin não sei das quantas, tô ganhando uma grana, hein? Aí na semana seguinte ele voltava e falava, putz, cara, comprei essa outra aqui, ó, 30%. Em um dia eu ganhei 5%. E aí aquilo vai te consumindo, te consumindo, te consumindo. E aí você vai lá e compra. E no final do dia todo mundo perdeu dinheiro. Mas é melhor você perder dinheiro junto com todo mundo do que perder dinheiro sozinho. Porque aí vai, você se abraça, chora junto, né? Fala, puta, ferrou, mas ferrou pra você também, ferrou pra mim. É muito mais difícil você ficar de fora, ficar sozinho, né? E isso é do ser humano, a gente não pode negar. O que a gente tem que tentar é entender isso, não negar, mas entender isso e ter inteligência ou desenvolver a inteligência emocional para ficar de fora. O Buffett cometeu alguns erros, mas você pode ter certeza que nenhum dos erros dele foi por conta daquilo. Ele cometeu o erro da Dexter Shoe, que ele não previu a chegada de uma competição acirrada que ia acabar com os econômicos da empresa. Ele cometeu alguns erros ao longo da trajetória, mas nunca por esses motivos. Então, sempre que você for tomar uma decisão de investimento, e aí falaram disso nessa annual meeting, perguntaram se ele já tinha tomado alguma decisão de investimento emocional. E ele falou, nunca. Nunca tomou uma decisão de investimento emocional na vida. Então ele vai cometer erros, vai, mas nunca vai ser derivado de um erro emocional. As decisões têm que ser racionais. E se você está muito empolgado, muito na emoção, desliga o computador, vai para a praia, espera uma semana. Depois você pensa com um carinho nisso, e aí você toma a decisão. E aí você sempre vai estar segregando o que é ruído do que é uma evidência, do que é um fato. E aí você fala, pô, Montezuma, mas é muito fácil você falar isso. Como que eu faço na prática? Então, acho que tem duas coisas, né? A primeira coisa é você seguir uma metodologia, uma filosofia de investimento correta, né? E acho que, por sorte, esses caras já existiram, já criaram, a gente só precisa copiar. E não tenha medo de copiar, né? Tem o investidor indiano, o Monish Pabrai, ele tem uma carteira recomendada dele que ele segue lá, que ele chama de shameless copy, né? Que é tipo copiar ele gosta muito dessa filosofia porque se alguém já pensou, você não precisa aprender batendo cabeça. Você pode copiar. Não tem nenhum problema nisso, né? Então copie a mentalidade e a filosofia de quem já fez o correto, que é basicamente você ter a mentalidade certa, então olhar para o curto prazo e não ter medo de ser um contrarian. Você precisa se dedicar. Cara, não tem como você chegar lá sem estudo, interesse e dedicação. Você pode ser muito bem assessorado, acho que aí a gente vai falar disso depois, mas se você não realmente mergulhar nisso e não se dedicar, dificilmente você vai chegar nos resultados extraordinários. E principalmente se mantenha dentro do seu círculo de competência. Eu não entendo de fundo imobiliário, eu não compro fundo imobiliário. Eu não entendo de empresa farmacêutica, eu não compro empresa farmacêutica. Eu não entendo de setor de armas, eu não compro do setor de armas. Eu não entendo de fertilizante, eu não compro fertilizante. E não tem nenhum problema nisso, né? Muita gente, quando eu vou palestrar em universidade e tudo mais, os caras levantam a mão assim, o que você acha da Taurus? Não tenho a menor ideia. Zero. Está fora do meu círculo de competência, não entendo do setor. E eu não preciso entender para ganhar dinheiro, eu posso entender de coisas muito simples, do Dunkin' Donuts, da empresa de imóvel shopping na Argentina, de um banco. Se eu entender dessas três coisas, cara, eu preciso de 3 bons investimentos na minha vida para resolver meus problemas, né? Se você fizer 26% ao ano, em 10 anos, você multiplica por 10. A gente chama de uma empresa que multiplica por 10 uma 10 bagger. Se você achar 3 10 baggers na sua vida, você multiplica o seu patrimônio por 1.000. Agora pensa aí quanto dinheiro você tem e faz vezes 1.000. R$ 1.000 vira R$ 1 milhão. Eu acho que todo mundo aqui estava aposentado, com toda certeza, né? Então você não precisa achar uma ação por semana. Você pode ter paciência e esperar dentro do seu círculo de competência aparecer a oportunidade. E é isso que a gente faz. Aí você fala, pô, mas eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para me dedicar. O que eu faço aí? Aí eu acho que o melhor caminho é buscar a ajuda de um profissional. Muitas pessoas não vão conseguir se dedicar ao tanto que é necessário para você entender o que o Baroni entende de fundo imobiliário. Não vão conseguir se dedicar ao que é necessário para entender de ações como o Alberto entende ou como o Thiago Reis entende. É muito difícil você chegar lá. Eles estudam isso há 10 anos, 10, 12, 14, 16 horas por dia. Isso não é um problema. Você só tem que tomar cuidado para não cair no charlatanismo, né? Porque, principalmente com a rede social, acho que a internet, por um lado, foi muito boa, porque ela deu voz para muita gente, por outro lado, ela foi muito ruim, porque ela deu voz para muita gente, né? Tem muita gente muito ruim na internet que se vende como uma pessoa fantástica. Então, procurem apoio de um profissional e um profissional de confiança, caso vocês não estejam do lado de lá, né?
de qualquer jeito você vai precisar do mindset correto, porque não há profissional que vai te ajudar se você não tiver o mindset correto. Mas se você tiver o mindset correto e não tiver tempo para se dedicar, ou se você quiser elevar o teu nível de análise, aprenda com os melhores, né? Acho que eu, por sorte, consegui aprender muito com o Thiago, aprender muito com o Baroni, me espelhei muito no Buffett, no Munger para chegar lá e deu muito certo. E eu acho que a Suno criou a Suno Mentoria por conta disso. Né? A gente entende, e antes eu era muito cético quanto a isso, porque eu falava assim, puta, por que as pessoas não estudam isso? Por que as pessoas não chegam lá? Né? É muito fácil falar quando eu estou me dedicando 10, 12 horas por dia para isso. Só que aí eu conhecia pessoas como a Márcia, que falavam assim, minha vida é uma loucura, que eu trabalho 10, 12 horas, como é que eu faço isso? Não tem como. Eu não consigo nem acompanhar o grupo, às vezes eu não consigo nem ler os relatórios. Como é que eu faço isso? Né? E aí a Suno cria a Suno Mentoria justamente para solucionar essa dor. Né? Para colocar um degrau acima na tua análise, colocar um degrau acima na tua discussão, um degrau acima nas tuas dúvidas. Imagina que é você receber uma ligação do Baroni às 6 horas da manhã para tirar sua dúvida de fundo imobiliário. Eu já recebi algumas, não para tirar dúvida de fundo imobiliário, porque eu não invisto em fundo imobiliário, mas certamente é engrandecedor, até para falar sobre a vida, assim, eu acho que ele é um cara brilhante, é um cara que é um ídolo para mim, assim, eu me espelho muito nele. E o Thiago a mesma coisa, para discutir case. Já quebramos o pau sobre teoria do mercado eficiente, Markowitz e tudo mais. Imagina você ter a possibilidade de tirar suas dúvidas com essa galera, a galera que se dedica 10, 12, 14, 16 horas por dia e tem a mentalidade correta. Eu acho que é para isso que vem a sua mentoria. Então, o que você tem acesso na sua mentoria? Primeira coisa, e eu acho que é o que tem mais valor e que as pessoas ainda não estão sabendo usar da forma correta, mas a gente vai chegar lá, eu tenho certeza, é justamente um grupo no WhatsApp. É você ter o WhatsApp do Baroni, é você ter o WhatsApp do Thiago. É você querer um case que não está na carteira e você virar e falar, Thiago, o que você pensa sobre esse case? É te dar o poder de escolha. Porque no final do dia, quando você tem uma assinatura, vamos dizer aqui a Suno Black, você não tem poder de escolha. É a Suno que escolhe quais são os ativos que você vai olhar. Agora, você não quer saber dos ativos da Suno, você quer saber a opinião da Suno sobre Tesla. Só que você não quer a opinião da Suno, você quer a opinião do Thiago sobre Tesla. Você só vai conseguir isso se você tiver esse tipo de interação. Então, para mim, o grupo de WhatsApp, na verdade, é o cerne do valor da mentoria. Porque a troca de experiências é você entender não só o que os especialistas pensam, mas o que outros investidores pensam sobre determinado ativo. E são investidores que não estão com a manada, né? Não estão ali no medo de ficar de fora, eles estão com a filosofia e a mentalidade correta. Então, acho que esse é o entregável, digamos assim, que tem mais valor e está sendo pouco explorado. E eu quero, inclusive, depois juntar o pessoal da mentoria para discutir isso. A gente não está sabendo usar e trocar a experiência da forma correta e acho que de hoje em diante isso vai mudar muito. Porque as pessoas estão entendendo aonde que está o cerne do valor. O segundo ponto que eu acho que é muito legal são os encontros. A gente tem encontros quinzenais com os especialistas da Suno e acho que os dois principais são o Thiago e o Baroni, mas tem encontro com o Alberto, tem encontro com o Vini, com o Gustavo Sung. O Sung, inclusive, fez um recentemente com o Baroni, certo? Tem encontro comigo, eu vou estar lá também falando. Vocês perceberam que eu gosto pra caramba de falar de investimento. Se deixar aqui, eu vou até amanhã. E esses encontros é também nesse viés de trocar experiência. É óbvio que são encontros focados em conteúdo, mas se as pessoas contribuem, com certeza o grupo fica muito mais rico. Então a gente tem o grupo de WhatsApp, os encontros quinzenais. A gente tem um consultor para entender seus objetivos e montar a sua carteira. Então, o time que veio aqui falar de portfólio, falar dos perfis de investimento, eles estão ali para te apoiar com encontros mensais, né? Consultoria, na verdade, você vai ter uma reunião por mês para acompanhar e chegar nos teus objetivos financeiros. E depois de tudo isso, você ainda tem a assinatura Black, todos os cursos, trilhas exclusivas e assim por diante. Então, para quem não entendeu ainda o valor ou achou, putz, a mentoria é um pouco cara e tudo mais, imagina o valor que tem você ligar para o Baroni e tirar sua dúvida. Ou você está decidindo ali se você vai comprar um imóvel ou investir em fundo imobiliário e você conseguir tomar essa decisão amparado, talvez pelo melhor especialista no assunto. É aí que está o valor. 1, 2, 3, 4% de rentabilidade adicional no seu portfólio, no longo prazo. Imagina quanto que isso não pode ser de dinheiro. 1, 2, 3% a mais de rentabilidade no aporte que você faz todo mês. Imagina quanto isso não pode ser de dinheiro. Se você souber usar o conteúdo, souber usar o produto, eu acho que isso tem um valor que talvez seja imensurável. Eu falo com a galera do grupo de elite também, né? Quando lá atrás a gente recomendou isso, eu falei que eu botei todo o meu dinheiro, teve gente que botou ali 500 mil, $1 milhão. Quanto dinheiro esse cara não fez? Pagou o grupo de elite pro resto da vida, né? E esse é o objetivo da mentoria. É a gente conseguir, com o apoio de especialistas, para você que talvez não tenha tempo
ou não tenha desejo de se dedicar nesse nível, mas também tem interesse. Porque se você não tiver interesse, aí acho que não vai servir para você. Mas se você tiver interesse, talvez não tiver tempo, não tiver como se dedicar, eu acho que a mentoria é para você. Porque ela vai certamente subir o teu nível de conhecimento, ela vai subir o teu nível de rentabilidade. Então, quem tiver interesse, o time da mentoria está ali atrás. Eu falei que ontem eles estavam de camisa branca, eles estão de camisa branca e blazer, com a camisa do Suno Invest. Eles estão acenando ali, ó. E lá fora tem a mesa ali do credenciamento, eles vão ficar ao lado da mesa do credenciamento. A nossa aula inaugural vai ser depois do almoço agora. Então, assim que a gente voltar do almoço, a gente já vai ter uma interação só com o pessoal da mentoria. Se você está incerto, fala assim, puta, mas será que vale a pena? Será que não vale a pena? Tem um sinal, você consegue dar o sinal, participar da aula, e se achar que não é para você, depois você devolve o produto e não tem problema nenhum, a gente devolve o dinheiro. Beleza? Se você estiver convencido, você também pode comprar o produto e já pagar o produto integral, e você vai ter aí 1 ano de mentoria com esses especialistas que eu comentei aqui. Pessoal, muito obrigado. Agora a gente vai para o almoço, mas antes do almoço eu vou chamar o Marcos para a gente dar os recados finais, e aí sim vocês vão estar liberados para o almoço. Obrigado.